Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do canal Marx. Meu nome é Diogo, eu tô aqui hoje de novo com a Ana Paula. Olá! E hoje nós vamos discutir o item 10 do capítulo 13 do primeiro livro do Capital, Maquinaria e Agricultura. Bom, voltamos para mais um episódio para finalmente terminar esse capítulo 13, só corrigindo o nome do item 10 é Grande Indústria e Agricultura, né? O capítulo todo é Maquinaria e Grande Indústria. É um item de somente 2 páginas. Então eu vou aproveitar a sua atenção, caro ouvinte e telespectador, e você marca na sua agenda que dia 3 de novembro, às 14, eu estarei com o Diogo ao vivo no YouTube, respondendo o compilado que a gente vai fazer das perguntas que foram feitas ao longo desses 10 itens. Então, se você tá com alguma dúvida, nem chegou a colocar, aproveita, nos assiste ao vivo. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de alguém, às vezes você elabora uma dúvida em cima. E se você fez alguma pergunta pra gente ao longo desses 10 itens, esteja lá. Estaremos respondendo-as. É isso. É isso. Aproveitando, se você, né, já estamos aqui no começo, se você está curtindo o episódio, está curtindo a série, aproveita, dá o like, segue a gente, ativa o sininho, compartilha aí com aquele seu amigo que gostaria de saber mais de marxismo, aquele que acabou de entrar na faculdade de economia, de história, que vai ter matéria de Marx. Já manda ele começar a ler o Capital desde agora, porque tem bastante coisa para ver. E assim você nos ajuda. Para quem não sabe, a gente tem um Apoia-se também, né? Que vira e mexe fica aparecendo aqui no vídeo. Você pode apoiar a gente a partir de R$1 por mês, ajudar a manter o canal de pé. Tá bom? A gente faz isso com muito amor, mas a gente também tem que comer, a gente não paga boletos com amor, tem que pagar aluguel. Como você também não paga. Na verdade, a ideia do like, de você manter esse arquivo, é porque é a dinâmica do YouTube. Se você não interage com o que você está assistindo, o YouTube não entende que isso aqui é relevante e não redistribui. Exato. Se você dá um like e deixa um comentário falando up, o YouTube já vai recomendar isso daí pra mais gente. O YouTube não sabe ler, ele só sabe entender que foi escrito. Do que se você simplesmente assistir, e não custa nada, né? Então, por favor, nos ajude. Então vamos entrando nesse item 10, Sim, Ana. senhores. Acho que a primeira consideração que a gente tem que fazer sobre esse item 10 é que, como você vai ver, para quem leu, você vai ver que o Marx falou, olha, vou falar de alguma coisa aqui que na verdade eu vou falar mais pra frente, então, mas vou só falar rapidinho aqui. O que ele quer dizer com isso, né? Então, o que a gente sabe a partir do estudo da obra do Marx, dos manuscritos do Marx e tudo mais, como a Ana vai trazer daqui a pouco, é que esse item 10 foi incorporado pelo Marx posteriormente, depois dele já ter terminado de escrever o primeiro volume do Capital. Isso, já tinha sido publicado, inclusive. Isso, quando ele estava escrevendo o manuscrito do livro 3 do Capital, especificamente a seção sobre renda da terra. Ele achou necessário, quando estava escrevendo o livro 3, voltar no livro 1 e incluir esse itemzinho de 2 páginas falando sobre agricultura e a relação da grande indústria com a agricultura e da relação do camponês com o homem da cidade, de como que se dá essa dinâmica social, que vai ser extremamente importante para ele mais para frente. Então ele já achou pertinente incluir isso daqui. Só por isso já exige da gente prestar bastante atenção no que ele está dizendo aqui, né? Porque se ele sentiu necessidade de voltar e incluir no livro esse item, é porque aqui tem. Sim, aqui tem. E é interessante, né, o que o Diogo está colocando pra gente, que o Capital é um livro que esse cara, o Marx, escreveu simultaneamente todas as partes, né? Então é óbvio que a redação final, quem vai dar do livro 2 e do livro 3 é o Engels. Mas ele escreve vários trechos simultaneamente. E é isso que o Diogo fala, né? Enquanto ele está lá escrevendo a penúltima seção do livro 3, que é a da renda da terra, que é a seção 6, ele entende que é importante deixar uma brecha, um caminho aberto para falar daquilo que ele vai desdobrar estritamente nessa renda diferencial, nessa renda absoluta, que é o tema do item 6, né? Mas é importante ele deixar aberta a trajetória que ele vai trazer da grande indústria, né? Da propriedade da terra, para poder desenvolver melhor como a equalização da mais-valia se dá também em direção aos proprietários da terra, né? Isso mesmo. E, além disso, esse item aqui
representa, como apontam outros autores, representa não, mas ele deixa muito claro um ponto de inflexão no pensamento do Marx com relação à produtividade, ao avanço das forças produtivas e à limitação da terra. Mas antes disso a gente vai falar, acho que tá mais pro finalzinho desse item, a gente fala daqui a pouquinho. A primeira coisa que a gente nota nesse item é que o Marx vai falar que a introdução, para a gente seguir, né, no que a gente estava no contínuo aí, né, do impacto da introdução da maquinaria. Né? A gente estava falando até agora da maquinaria na cidade, né, na maquinaria na indústria. Sim. Ele vai falar que na agricultura a introdução da maquinaria é ainda mais deletéria para o trabalhador, no sentido de tornar o trabalhador supérfluo e produzir um exército de reserva, um excedente de trabalhadores, do que na cidade. O que acho que é mais ou menos fácil da gente entender, né? Porque o camponês que está lá trabalhando com agricultura, na hora que ele é deslocado e substituído pela maquinaria, ele não tem muita opção ali do que ele pode fazer, né? Assim, são grandes propriedades e tudo mais. Se a gente for averiguar historiograficamente, é essa inclusão da indústria na terra que faz esse deslocamento massivo, né? A gente tem os enclosures lands, que são a aquisição da propriedade privada dos camponeses, né? E a transformação, né? A gente estava falando nos bastidores, aqui o Diogo falou, é muito importante essa questão dos camponeses, porque eles, na outra forma social de produção, o feudalismo, eles eram a base do sistema produtivo de alimentos, né? Ou seja, que havia todo o abastecimento, enquanto ainda não tinha a revolução urbana, né, o retorno das cidades, né, toda a base chama, era social na minha tradução camponesa, ele chama o camponês de baluarte da velha sociedade. E é interessante eu fazer um parêntese aqui, se vocês me permitem. O professor Ariovaldo da geografia, um grande ícone da geografia, ele tem toda uma tese elaborada em cima do papel do camponês, da importância do camponês, mesmo dentro da sociedade capitalista, né, um pouco fazendo um debate com Marx, mas ainda como e mesmo trazendo as questões dos enclosures e da expulsão dessa grande mão de obra, esse baluarte, né, para cidades, ainda existe uma grande quantidade de pessoas fixadas à terra com pequenas propriedades produtivas, né? Então, só para fazer esse parênteses, esse professor da geografia, o Ariovaldo, ele é seminal no campo da geografia, e ele faz todo um estudo a partir do papel da classe camponesa, mesmo no regime de produção capitalista, né? Porque ele é uma inflexão, ele é um pequeno proprietário da terra e ele não é um grande industrial, né? Então, só para a gente entender que essa figura do camponês, que não é o foco desse item, também é objeto de estudo de uma grande parte da geografia. E a gente estava falando aqui, né, tanto nesse capítulo 13, mas em vários capítulos anteriores, né, de como que houve esse grande influxo de imigrantes também para cidades, né, para Londres, para Inglaterra, vindo da Irlanda, vindo do país de Gales. E da onde vêm essas pessoas, né? E por que elas estão migrando? Elas estão vindo do campo. Eram agricultores que de repente ficam sem terra, não tem mais como extrair a sua subsistência a partir da terra, né? Basicamente não tem o que comer, porque ele não tem mais terra para plantar comida, e ele tem que se transformar em trabalhador assalariado, vender a força de trabalho para poder adquirir a sua subsistência. É uma questão de inflexão, a gente entender que quando o trabalhador fica sem acesso aos meios de produção e as ferramentas de produção, é que ele se vê livre como um pássaro, né? Aí pisca item 24 aqui, ele se vê livre a vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, esse é um ponto fundamental que a gente não está trabalhando diretamente aqui, mas é fundamental para a gente entender que para que esse cara saia da terra, para o funcionamento do capitalismo, a classe de proprietários de terra, que é uma classe proprietária de terra ela é capitalista na medida da renda fundiária. E por isso que a gente tem a seção 6 do livro 3, que é a da renda da terra. E você que está assistindo o 18 de Brumário com a gente, já viu que existe, no último capítulo que nós lemos, no capítulo 3, dentro do poder, né, do Partido da Ordem, uma parte
dos grandes capitalistas são esses grandes proprietários de terra. Então a gente está falando de coisas aqui muito maiores do que nessas 2 páginas e meia estão aparecendo, mas vocês entenderem que é uma grande cebola, uma grande cascata de elementos aqui que estão sendo movimentados pelo Marx. Né? E esse antagonismo campo-cidade vai ser estrutural, né, para a consolidação do capitalismo também, né, e para a transformação do feudalismo em capitalismo, enfim, isso tudo tá se movimentando ao mesmo tempo, né? A gente tem que lembrar que na história não é que alguém inventou a máquina, alguém inventou a propriedade privada. Não, é um monte de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. É a ascensão da burguesia, a propriedade privada, é a introdução da maquinaria no campo, deslocando o trabalhador para a cidade, aí o trabalhador vai para a cidade e também é deslocado pela maquinaria. Sim. E a inclusão de mulheres e crianças a partir da maquinaria, enfim, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Esse aqui é um dos aspectos do que está acontecendo. Um segundo ponto, que aqui é fundamental e que a gente vai debater um pouco mais longamente, que o Marx coloca nesse item, está no final do segundo parágrafo, tá mais ou menos na metade do segundo parágrafo, que é o tal do metabolismo homem-natureza, ou metabolismo homem-terra, que é uma questão que depois vai ser tratada à exaustão pelo Mésaros, ou pelo Lukács, depois pelo Mésaros, depois pelo nosso amigo Kohei Sato, que publicou esse livro aqui uns 2-3 anos atrás. Pelo Bellamy Foster e pelo professor... Michel Levy. Então, com relação a isso, o que o Marx está dizendo aqui, mais ou menos no meio do segundo parágrafo? Acompanha com a gente. Com a preponderância sempre crescente da população urbana que amontoa em grandes centros, a produção capitalista acumula, por um lado, a força motriz histórica da sociedade, mas perturba, por outro lado, atenção, o metabolismo entre o homem e terra, isso é, o retorno dos componentes da terra consumidos pelo homem sob a forma de alimentos e vestuários, blá 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 blá, portanto a eterna condição natural de fertilidade permanente do solo. Olha que coisa tão peculiar, né, para um economista tá pensando. Ele tá falando de fertilidade do solo, né? Da onde que o Marx começa a tirar essa ideia? E isso fica muito claro para a gente quando a gente acompanha, por exemplo, a reconstrução que o Kohei Sato, aqui nesse ótimo livro, O Ecossocialismo de Karl Marx, faz dos Grundrisse e da escrita do primeiro volume do Capital, né? Voltando lá nos manuscritos, tanto os de Paris quanto os de Londres, né? Ele tá dentro dos textos da Mega, da coleção Mega. Isso, o Kohei Sato trabalha na Mega, né? Diretamente com os textos em alemão, com os manuscritos mesmo do Marx. Ou seja, esse livro, assim, o Diogo leu o Kohei Sato antes de mim, né? Eu só li o capítulo 4 até agora. E ele sempre me disse que esse livro é realmente fascinante e que seria uma boa forma de entrar no Marx através desse livro, porque ele faz toda a reconstituição de vários elementos importantes para o Marx através da reconstituição de toda a obra dele, apoiado nesse grande catálogo da Mega. Né? E aí, é claro, vão ter pessoas que vão ter críticas à interpretação que o Saito faz da teoria do valor ou da ideologia e tudo mais, mas a gente está focando em pontos específicos aqui do que ele está trazendo, né, e que são factuais, não tem discussão, né, ele pega todas as anotações que o Marx fez em livros sobre química agrícola, física agrícola, geologia, fertilidade do solo. O Marx, ele vai mostrar que o Marx nos últimos anos, ou na última década da vida dele, né, 1865, 1864... Isso, ele estava interessadíssimo no avanço das ciências da Terra, né? Das ciências naturais e das ciências da Terra que estava acontecendo ali, porque era um momento de revolução, realmente, das ciências da Terra. Ele tá dialogando especificamente com o Malthus, né? Com a ideia de que existe uma superpopulação, né? O Malthus, né? Para quem não lembra, quem fugiu do ensino médio aí, o Malthus é aquele que tinha aquela teoria de que a população cresce em progressão geométrica, mas a produção de alimentos cresce em progressão aritmética, ou seja, cresce menos do que o crescimento da população e, eventualmente, grande parte da população vai morrer de fome. E ele está discutindo também com o Ricardo, porque ele tem uma noção de renda decrescente da terra, né, da produtividade. Então, o Kohei Sato, ele está tentando explorar como é que o Marx está dialogando criticamente tanto com essa interpretação do Malthus,
né? E com essa interpretação do Ricardo, né? E aí ele está se apoiando no avanço científico do Liebig, né? Que eu posso falar assim, e de outros grandes químicos agrícolas, no entendimento de que existe um limite para a absorção dos elementos químicos e minerais, digamos assim, químicos das plantas que você pode injetar para a produtividade imediata. Né? Então, o Liebig ele vai falar que essa... Eu tô me antecipando muito? Não, vai falando. Ele vai falar, basicamente, que a agricultura promovida no capitalismo é a agricultura de roubo. Agricultura de roubo, você anota aí. É uma agricultura que, como ela está voltada para a maximização dos lucros, falando nesses termos, imediata e em grande escala, ele não está interessado, o produtor de alimentos em escala industrial, a agricultura industrializada no capitalismo, de fazer uma recomposição do solo paulatina. Por quê? Porque para ele ele precisa da maximização da produção naquele momento. E literalmente nesse caso, e como em alguns outros, a expressão do Marx, depois de mim o dilúvio, cabe perfeitamente. Então, assim, a ideia... É uma visão total curto prazista, né? Desses Exato, caras. Tipo, eu vou acabar com o solo e tudo bem. Quem vier depois de mim que a se ideia vire, de que a revolução tecnológica vai sempre ampliar a produção com algum fertilizante de uso imediatista, ela é, digamos assim, a mãe da grande indústria da agricultura. E o Marx está mostrando aqui, através do Liebig, que sim, vai ter uma redução, né, da renda da terra, né, da redução da renda, toda a discussão dele com o Ricardo, mas não necessariamente por uma questão econômica, mas por uma questão da contradição da própria forma de produção do capitalismo em relação à natureza. E aí é muito interessante a construção que o Marx faz nesse capítulo, que é super curtinho, nesse item, que o Marx vai construir que a forma capitalista ela vai destruir tanto as forças naturais como as forças humanas, né? E eu acho que esse nó que ele constitui aqui dentro do Capital no livro 1 é fundamental para todos esses autores que a gente mencionou anteriormente. David Harvey, Koei Sato, Bellamy Foster, o professor francês que eu nunca lembro o nome, Michel Levy e tantos outros professores que estão tentando entender exatamente esse processo de destruição da natureza através do capitalismo, mas não como algo apartado, mas como algo incluso, né, ao modo de produção capitalista. E essa reunificação que o Marx faz de colocar o modo de produção capitalista como destruidor das forças humanas e das forças naturais é essencial para todos esses autores, né? Sim. E aí, tá gostando do episódio? O canal Marx não só fala de trabalho, ele é nosso trabalho. E esse trabalho depende do seu apoio e de todos os nossos ouvintes. Então, considere nos apoiar no nosso Apoia-se. No site apoia.se/canalmarx a partir de R$1 por mês. Ou no nosso Pix. No canalmarx@gmail.com. É isso. Muito obrigado e bom episódio. E é interessante em como que a leitura do site, focada nesse item específico, serve também para, de alguma forma, de salvar o Marx contra algumas críticas que são feitas a um aspecto... prometeico. Prometeísta do Marx e excessivamente produtivista. Por exemplo, quando Marx vai falar no Manifesto Comunista, né, até trouxe a bela versão aqui do manifesto, que saiu no centenário do manifesto em 1983. Aff, Maria. Perdão, no centenário da morte do Marx, não do manifesto, né? O manifesto é de 1848, em que a gente vê quando Marx está de alguma forma elogiando o progresso da sociedade que veio com a ascensão da burguesia, né? Depois da Revolução Burguesa e tudo mais, e falando sobre a subjugação da natureza às vontades do homem por meio do avanço das forças produtivas, da maquinaria e tudo mais. Isso Marx escreve em 1848. E aqui a gente está vendo que no Capital, que vai sair em 1863, né, e que depois o Marx acrescenta esse item, ele já não está tão confiante mais, não está mais tão otimista quanto a esse avanço avanço infinito das forças produtivas por conta de reconhecer uma limitação da terra,
mas que era uma visão, essa visão otimista que o Marx estava tendo em 48, era uma visão geral, né? Não era só do Marx, porque é justamente o que a gente falou, as ciências naturais estavam passando a reconhecer ainda essa limitação da terra, né? Porque quando a maquinaria é introduzida na agricultura, aumenta enormemente a produtividade da agricultura. Então, para quem estava vendo aquilo em primeira mão, fala, pô, antes a gente conseguia produzir 100 quilos por hectare, agora a gente produz 1 tonelada por hectare. Pô, joia, né? Então, será que um dia a gente vai produzir 10, 20, 50 mil toneladas por hectare? Em 1848, se a gente puder fazer uma contextualização, ele nem é o grande ápice da segunda revolução industrial. E em termos de ensino fundamental, médio, a segunda revolução industrial é a indústria pesada, né? Que é a química, que é a petrolífera. Né? Então, esse grande boom dos fertilizantes ainda está por vir. Né? Sim, e aí o que esses caras começam a ver, que eles só vão poder perceber, é claro, depois de alguns anos de implementação da maquinaria na agricultura, é que tudo bem, tem um boom inicial de produtividade, mas aí, de repente, com o tempo, essa produtividade começa a cair. Eles vão dizer, pô, mas o que está acontecendo, né? A gente passou de 100 quilos por hectare para 1 tonelada por hectare, para 2 toneladas por hectare. E aí entra num Aí no ano seguinte, manteve 2, depois voltou para 1,5, o que está acontecendo? Sim. Aí eles falam, puta, dá pra gente usar fertilizante. Aí taca fertilizante, aumenta de novo para 2 toneladas por hectare. Passa mais 1 ano, 2, fertilizante, de repente começa a diminuir de novo. E eles começam a pensar, bom, mas então não é fertilizante, são os minerais que a gente tem que repor no solo. Não são mais só os fertilizantes orgânicos, mas também os inorgânicos, o NPK, né? Então vamos botar NPK. Vamos lembrar que nesse processo que o Diogo está descrevendo, a gente tem a guerra do guano, né? Que basicamente a Inglaterra faz uma guerra aqui na costa do Pacífico da América do Sul para roubar o guano, que é literalmente cocô de morcego. Cocô de morcego, cocô de pássaro costeiro, certo? E extremamente fértil, né? Um fertilizante extremamente potente. Para fertilizar o solo inglês, que é mais estéril impossível. Certo? Então veja o quanto é fundamental essa mobilização em torno da fertilidade. E o que o Diogo está colocando aqui é muito interessante porque a gente está falando em termos químicos de fertilidade. E lá na seção 6 do livro 3, o Marx está falando da renda da terra mais fértil, da renda da terra menos fértil, da renda da terra mais próxima, da renda da terra absoluta, porque ela é mais próxima a uma cachoeira. Então ele vai mostrando como existem diferenciais da renda da terra, conforme a sua localização e os seus beneficiamentos naturais ou incorporados, e a diferenciação do preço que ela vai promovendo. Né? E o que ele está mostrando aqui? Né? A discussão, o subtexto que o Koei-Sato mostra para gente é que ele está tentando discutir com a lei dos rendimentos decrescentes do Ricardo. Né? Mas a questão toda é que o Marx vai mostrar que os rendimentos são decrescentes, sim, mas não pelo ponto de vista do Ricardo, mas... Seria estritamente econômico, né? Estritamente econômico, mas por uma contradição promovida pelo capital na fertilidade desse solo, como eu acabei de falar, descrevendo a maximização, a não capacidade de uma produção que ele vai falar como sustentável, e ele está tentando totalmente reorganizar, através desse estudo dele, a pacificação, a reorganização do metabolismo entre homens e natureza. É isso. E enquanto está acontecendo toda essa revolução e toda essa discussão e novas descobertas e tudo mais, o Marx está escrevendo ali o manifesto, está escrevendo o Capital. Então é natural que também, conforme mudam as condições e as descobertas, ele mesmo abandone um pouco essa visão tão otimista com relação ao avanço das forças produtivas para uma visão, digamos, um pouco mais baseada na ciência da sua época e nas descobertas sobre, por exemplo, fertilidade do solo, né? Sim, e é muito interessante isso que o Diogo está trazendo, porque eu acho que quem pautou muito esse debate por muitos anos foi a Sabrina, né? No canal dela. E no material, nos livros dela. De que a leitura... É muito interessante que a gente... A Sabrina, inclusive, que escreve o prefácio desse livro, né? Do Ecossocialismo, do Koei-Sato. Grande beijo para a Sabrina.
A ideia de que, em vários ângulos, de várias perspectivas, o marxismo, ele critica, ele toma para criticar essa interpretação ortodoxa do marxismo, né? Essa primeira e grande interpretação do marxismo, que é esse marxismo que vai ser adotado na União Soviética, que vai entender essa interpretação do Marx, do manifesto. Dessa ideia de que a natureza, as forças produtivas são infinitas, né? Incluindo a natureza. Né? E como para nós, comunistas, essa ideia caiu por terra com a interpretação ampliada através da leitura global de todos os textos, incluindo os manuscritos dele da Mega. Incluindo todos os livros do Capital, né? E o Kohei Sato vai até falar, né, que Michel Levy faz uma crítica ferrenha ao Marx com base nessa passagem do Manifesto Comunista, né, em que o Marx fala de maneira elogiosa a subjugação da natureza ao homem, e que o Kohei Sato reconhece, não, é uma crítica pertinente a essa passagem do Marx, mas de forma alguma uma crítica pertinente ao todo da obra do Marx, porque como a gente vai tá vendo no Capital, tanto no volume 1 como depois no volume 3, e como o Saito vê nos manuscritos do Marx, nas anotações que o Marx fazia nesses livros de química agrícola, né, que não são publicadas, óbvio, mas que refletiam o que o Marx estava pensando ali na década de 60 e 70 do século XIX, não era a visão final do Marx, vamos dizer, do Marx mais maduro e à luz dos próprios desenvolvimentos científicos que estavam acontecendo na época. Claro, não tinha como ele adivinhar e se antecipar uma coisa, né? Eu acho que assim, a gente tem que sempre lembrar que o Capital, ele não foi ungido, né? Ele não é como alguns capítulos do Evangelho, né? Que foi trombetado por Gabriel, entendeu? Então, ele é também uma apreciação do movimento de contradições, de reconhecimento do próprio autor. Então, no Capital, a primeira edição do primeiro livro, ele já tem uma modificação aqui dentro do texto, não só no prefácio. Então, assim, nesse sentido, as críticas que a Sabrina está trazendo lá no material dela e que o Kohei Sato traz aqui é para mostrar que na visão integral da obra do autor, ele tem plena consciência que as forças produtivas não são infinitas, ele tem plena consciência das leis dos rendimentos decrescentes, através dessa teoria que ele vai construir através das forças naturais e humanas sempre dilapidadas pelo capitalismo, baseada na ideia de maximização dos lucros, né? E de uma produção insustentável do cultivo agrícola, casada com a mesma forma de produção que destrói os seres humanos, né? Então, até certa altura, o Saito vai falar, né? Só vai poder se libertar através do fim da propriedade privada, que está baseada na ideia de que os indivíduos reificados são os mesmos que produzem todos os itens e através do capitalismo. Então, traduzindo, né, é a ideia de que se você não substitui a propriedade privada por uma propriedade comunal, que ele vai falar nesses termos, eu achei muito interessante, grifei várias vezes aqui, propriedade comunal permanente, né? A ideia de que você, o seu pai, o seu avô, é um contínuo, né? Eu estou usando no momento, mas as futuras gerações usarão no segundo, né? Então ela não é minha. A partir do momento que a terra fica, eu viro comida de minhoca. Então é uma propriedade comunal permanente no lugar da propriedade privada. E é a substituição dos produtores reificados pelos produtores associados, né? Então, é o trabalhador associado, né, que ele não é mais alienado, no lugar do trabalhador reificado, assalariado dentro da norma capitalista. Então, o que o Marx está manipulando aqui, ele está articulando que é essa forma alienada de produção que exige dos homens e do ambiente, da natureza, o esgotamento total. Porque o homem se alimenta não só do seu produto, do produto do seu trabalho, mas se aliena da sua própria relação com a natureza, né? Que é a base de toda a produção, né? Porque o trabalho é a modificação da natureza pelo homem, né? O produto do trabalho é aquilo que é a natureza modificada pelo homem. Então ele vai falar dessa dupla alienação. Por isso que na primeira parte do livro do Kohei Sato, ele passa um longo tempo falando, destrinchando, né, a teoria do Marx da ideologia, da alienação,
alienação, mostrando como que isso foi mudando ao longo da obra dele, fala bastante da ideologia alemã, dos manuscritos econômico-filosóficos, muito interessante. Aqui eu vou tomar liberdade e ler 3 frases aqui, 3 três linhas do site. Por favor. Ele vai falar na 219. Enquanto o capital modifica ativamente a natureza para sua valorização, as forças naturais também reagem a ele de modo determinante, como se vê no esgotamento do solo. E ponto, né? E eu digo mais, né? O site está falando de esgotamento do solo. A gente está falando de aquecimento global, a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando de desertificação, a gente está falando da maior seca da história da Amazônia. Exato. Acontecendo nesse momento, né? Obrigado, Diego. É exatamente isso. A gente está falando de refugiados do clima, a gente está falando de todo esse grande conjunto que o nosso capitalismo tardio, no auge das suas formas mais financeiras, digamos assim, mais ficcionais, mais autovalorizadas, ela vai extrair absolutamente tudo. Sim. Então, e é interessante, desculpa te interromper, que por diversas vezes, que eu vi que eu fiz uma anotação aqui do lado sobre capitalismo verde, né, nessa página que você está lendo. Porque em diversos momentos, não pode, nem precisa, porque só mais para indicar, em diversos momentos do livro do Saito, é muito interessante que ele mostra como que essa contradição e essa ruptura metabólica do metabolismo homem-natureza, ela está inscrita no seio do capitalismo e ontologicamente na produção do valor. Ou seja, ela não pode ser superada. Por isso ele vai criticar vez após vez essa ideia de um capitalismo verde, que um capitalismo ecossustentável, que poderia funcionar em harmonia com a natureza. Porque ele fala, não, porque está intrínseco à produção do valor visando o lucro e não visando a satisfação de necessidade, que a natureza vai precisar ser utilizada ao máximo pelo homem dentro do sistema capitalista para produzir valor. E isso vai acabar com a natureza. É o que a gente sempre fala, o mundo acaba antes de acabar o capitalismo. Né? Sim, se você seguir nesse rumo, né? Então não tem capitalismo reformista, capitalismo verde, capitalismo ecossustentável. Né? Isso é muito interessante, ele bate bastante nessa tecla, né? De que o comunismo é a solução para a preservação da espécie humana. Não tem outra saída. Acabar com a propriedade privada e com esse modo de produção que visa a produção de lucro e valor é a única saída para a gente sobreviver no futuro. Um beijo para a minha supervisora Martinez. A gente discute muito isso na geografia. É uma alegria muito grande estar podendo falar disso aqui, né? Esse item 10, porque foi o tema do meu mestrado, é a financiarização do meio ambiente, né? Onde eu tento analisar como as propostas para dirimir a situação ambiental atual passam pela mercadoria, né? E é a forma financeira da mercadoria, que são os tais créditos de carbono, no caso. E hoje, depois do doutorado, eu estou voltando para a geografia para estudar exatamente essa financiarização da natureza como um todo, né? E, de alguma forma, nesse sentido, né? Essa dupla colagem do sistema financeiro com o meio ambiente em outro patamar. E assim como a gente está lendo lá no 18 de Brumário, no 3º capítulo, que o Marx fala ativamente de que a social-democracia, né, ela não consegue reconhecer os limites que a classe trabalhadora vive, né? Então ela se coloca acima desses problemas. O Saito vai ter um insight aqui na 218 nesse sentido, né? Ele diz que o capital não pode reconhecer os limites naturais, então ele tenta apenas superar, né? Ele tenta o tempo todo se colocar numa situação que ele não vai resolver a contradição que ele impõe à natureza. Então ele está sempre jogando ela para frente, né? Então é a mesma ideia, né? O capitalismo ele não resolve as contradições dele nunca. Ele só lança elas num novo patamar, né? A gente discute isso o tempo todo, né? Ele não pode resolver porque ele não pode reconhecer que é ele mesmo, a sua forma de produção que está ali. Veja, não sei se eu vou conseguir ser clara nesse momento, mas como mudar sem mudar o capitalismo se é o próprio capitalismo, que, no seu sentido de produzir não para consumi-las, mas para valorizar infinitamente o valor? Né? Não é o acesso dos produtos que move o capitalismo. O que move o capitalismo é a valorização do valor. Como não modificar o capitalismo se é o capitalismo que promove a destruição da natureza? Como fazer um capitalismo soft? Ou seja, é um capitalismo que destrua menos? É isso?
Né? Então, a ideia de um capitalismo que não consegue observar suas próprias contradições, e por isso ele lança elas para frente, ele o tempo todo tá lançando ela para frente, né? Ele tá trabalhando acima delas, como se elas não existissem, ela perpassa vários conjuntos, né? O fato da gente tentar trabalhar dentro do capitalismo com as questões ambientais faz com que seja uma grande piada, né? Porque a gente está criando mercadorias capitalistas que elas trabalham dentro da norma da financiarização, ou seja, da liquidação financeira de liquidez. Só que a questão ambiental, ela tá, digamos assim, ela é mais do que secundária, né? Ela é apenas um nome. Ela é apenas, assim como a mercadoria não é o fundamento do capital, ela é o meio para o capital se valorizar, a mercadoria ambiental, os serviços ecossistêmicos, eles também não são o fundamento do capital, eles só são um meio para a valorização. Acho que essa é uma boa forma da gente entender isso. Então, no fim, a contradição é essa, né? É um sistema que busca uma valorização infinita do valor, sendo que a base dessa valorização é a natureza. É a modificação da natureza, e a natureza é finita, e o ser humano é finito. Então não tem como conciliar as duas coisas. Uma coisa que a gente fala sempre, ou pelo menos me vem sempre na cabeça, né, é que assim, nós, seres humanos, nossa sociedade, nós indivíduos sociais, nós somos alienados, nós podemos pactuar com certos valores, certos símbolos, certos significados, mas a natureza, ela tem um limite intrínseco, né? E é isso que o Marx está falando nesse capítulo, nesse item, no último item do capítulo 3. Você pode construir casa na encosta o quanto você quiser, você pode construir uma mansão de 10 trilhões de dólares na encosta. Mas quando chover, a encosta vai desbarrancar e vai destruir a tua casa, e vai vir um furacão e vai acabar com tudo, e não tem o que você fazer, cara. A natureza... A natureza, ela não vai pactuar como nós, seres humanos, pactuamos com a alienação, né? Tem um limite, né? Ela não é perfeitamente elástica, ela tem uma elasticidade finita. Né? Então, o aquecimento global, eu acho que é a reposição direta dessa contradição. A natureza não se submete completamente às contradições do capital. E não nos enganemos, a natureza não vai acabar, quem vai acabar é o ser humano. A natureza que permite com que nós, humanos, vivamos, vai acabar. E outra coisa, não sei o que, mas vai dar tudo certo. Se vai dar certo pra você, você não vai estar aqui. A burguesia vai para Marte e vai ficar todo mundo aqui se ferrando. Os trabalhadores que vão produzir o mais valor para a galera que está em melhores condições em outro planeta vai continuar existindo. Então, assim, o futuro é cyberpunk. O futuro é distópico. É distópico. Então, a ideia de que a nossa natureza, que permite a gente se reproduzir como espécie, tá em condições de finitude, ela não consegue ser compreendida pela sociedade, porque ela prefere pensar no apocalipse zumbi do que no fim do capitalismo, velho. Então é uma loucura isso. Bom, eu acho que falamos bastante para duas páginas, acho que a gente falou bastante, então fica a nossa dica de leitura aqui do livro do Kohei Sato, O Ecossocialismo de Karl Marx, que saiu pela Boitempo, né? Acho que está saindo um novo livro dele, que a gente não sei ainda sobre o que é, enfim, deve ser o mesmo assunto. Acho que saiu em inglês ainda. Mas assim, é um livro muito interessante, porque ele retoma muitos aspectos conceituais do Marx, sobre ideologia, sobre teoria do valor, e aí você pode ler e discordar de outras coisas, e ele traz aspectos éticos muito importantes para uma eventual sociedade comunista, uma eventual sociedade socialista, e ao final de cada capítulo ele sempre vai fazer uma proposição ética, né? Então, o capitalismo está funcionando assim, como que o comunismo vai ter que lidar com isso? No sentido de uma ética com relação à nossa responsabilidade em direção à natureza, e a nossa responsabilidade com relação à espécie humana também, a sobrevivência, não só a espécie humana, mas de todos os seres vivos do planeta que a gente está ajudando a extinguir, né? Então a gente se vê no próximo episódio. No dia 3 de novembro, ao vivo, às 14 horas, para responder as perguntas que foram feitas por vocês. É isso, muito obrigado e até a próxima. Até.